E aí, gente, aqui é o Alexandre. Hoje eu volto a falar sobre o programa Mover, projeto de lei 914 de 2024, que passou recentemente na Câmara dos Deputados sem muita dificuldade, aparentemente, e ele tenta remover a isenção do imposto de importação em produtos abaixo dos $50, porque nos acima já tem essa remoção do imposto de importação. Se passar mesmo, eu já avisei aqui em vídeo que a junção do imposto federal e depois do imposto estadual, que é o ICMS, daria mais ou menos 45% de imposto em produtos abaixo dos $50. Atualmente, os acima dos $50 têm 92,7%, praticamente 93%, e continuaria sendo assim. Pois bem, hoje esse projeto de lei seria votado ali no Senado e houve uma reviravolta. Conheço aqui então o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. Ele é o relator do PL 914/2024, que é o programa Mover no Senado. E hoje, antes da votação, ele decidiu remover esse trecho que fala sobre a isenção. Aqui tem uma notícia na CNN, mas está em vários sites. Vocês podem ver o seguinte: PL do Mover. Relator do Senado retira trecho referente a taxas das blusinhas do texto. Isso antes da votação. Então, o que eu vou fazer hoje? Eles falaram sobre o programa Mover hoje, falaram sobre essa tributação. Eu peguei aqui a transmissão e vou tentar resumir para você o que aconteceu e também tentar passar para vocês o que vai acontecer a partir de agora. Só que muita calma nessa hora, porque não é hora de comemorar ainda, tem muita coisa que pode mudar. Esse aqui é o Rodrigo Cunha no Senado, introduzindo o seu relatório, e ele informa que em determinado momento que ele não acha que tem muito a ver o programa Mover, que trata sobre mobilidade, sobre trânsito, com essa parte de tributação das comprinhas do AliExpress, Shein ou Shopee. Então, aqui nesse momento, ele informa que ele removeu as emendas 4 e 11, que tratam sobre alíquotas diferenciadas. Após a introdução do relatório pelo senador Rodrigo Cunha, o senador Jacques Wagner se pronuncia, ele é do PT da Bahia, e ele fala que é melhor então que eles adiem esse relatório para quarta-feira, assim eles podem ter mais tempo para averiguar todas as informações contidas nele. O senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, então, ele concorda com isso e pede a opinião de outros líderes se eles também concordam com esse adiamento. O senador Eduardo Braga, do MDB da Bahia, ele concorda sim com esse adiamento e ele fala que uma das motivações é também para que eles possam entender todas as alterações feitas nesse relatório e as coisas que foram removidas. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, concordou com o adiamento e ele falou que quer também conversar com o relator. Após a fala dos líderes do Senado, vem o primeiro senador, que é o senador Esperidião Amin. O Esperidião Amin é do PP de Santa Catarina, e ele menciona que alguns itens daria sim para ser discutido hoje, então ele não veria necessidade de adiar tudo, mas ao mesmo tempo também ele aproveita já para falar que ele é a favor da tributação dessas compras internacionais. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ele concordou também com o adiamento, mas ao mesmo tempo ele se mostrou contra essas tributações e ele mostra que pelo menos elas deveriam ser discutidas de maneira à parte, né? O projeto sendo uma coisa e essas tributações sendo outra coisa, que também é a opinião do relator. O senador Omar Aziz veio depois, ele é do PSD do Amazonas, ele foi também a favor dessa tributação e ainda mais, ele foi além, ele falou que deveria ter uma tributação maior do que apenas 20%. Ele até menciona também o fato das empresas brasileiras pagarem ICMS. Acho que ele mostra então desconhecimento, afinal, desde o programa Remessa Conforme, todas as compras internacionais elas são tributadas ali diretamente no site, já tem o ICMS em todas as compras, que é de 17%, que na prática é 20%. Em certo momento também ele menciona sobre produção de produtos no Brasil, fala sobre capinha de smartphone, como se as capinhas fossem produzidas aqui e também não fossem produzidas na China, né? A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ela não se manifestou nem contra nem a favor, ela deixou para o outro dia mesmo. Esse aqui é o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e nesse caso aqui ele se mostrou contra a tributação das compras internacionais. No caso aqui ele se mostra contra, na verdade, o fim da isenção, assim como grande parte da bancada do Partido Novo, tanto também na Câmara dos Deputados. Esse aqui é o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Nesse caso ele foi a favor da tributação e ele também concorda, ele falou muito, tá? Ele concorda também com o senador Omar Aziz, ele dá a entender que 20% é só o começo e que deveria ser
ser mais. Vocês podem ver que ele está o tempo todo lendo um texto ali que parece algo pronto, que alguém entregou para ele, talvez algumas partes dos varejistas, né, que eles estão em contato com muitos deputados, e ele menciona muita coisa nesse texto dele. Também fala, por exemplo, sobre descaminho, ele fala sobre contrabando, sendo que esses problemas foram muito reduzidos após o começo do Remessa Conforme. E isso não sou eu que estou falando, não. Você vê no próprio relatório da Receita falando que a maior parte dos problemas que aconteciam foram resolvidas após a tributação direta no site. Ele também fala sobre geração de empregos no Brasil. Ele fala que desde outubro de 2023 houve-se uma perda de 30 mil empregos, mas ao mesmo tempo ele não fala sobre a criação dos empregos, porque tem muitos locais que têm emprego rotativo. Então, se saem 30 mil, às vezes entram 30 ou 40 ou 50 mil. Então, é legal falar só um número, né? Sem falar qual o outro número em contraponto a isso. Pelas minhas pesquisas atuais, até vendo vários institutos, desde o começo desse ano aqui, o que nós vemos é um crescimento do varejo e um crescimento também de empregos no varejo nacional. Então não sei de onde estão tirando essas pesquisas, mas dá para ver que talvez estejam tirando só um número e esqueçam de falar um número que contraponha isso. E essa parte de geração de emprego é muito complicada também, porque você tem muito sobre os varejistas, sobre os empregos que eles querem, eles prometem gerar, mas ao mesmo tempo você esquece que varejistas como o Shein também estão gerando emprego. Inclusive a Shein fez parcerias com várias indústrias brasileiras para a geração de emprego, e fora outras pessoas que, assim como eu, também têm a renda que vem do varejo internacional, e muitas pessoas também empregam outras pessoas através de todo esse comércio. Então, será que eles estão fazendo pesquisa levando em consideração o público que já depende desse comércio e será afetado, ou só se importam mesmo com o público do varejo? Porque pode ser fácil que nem ele estava falando dos empregos perdidos, mas não estava falando dos empregos gerados. Ele também menciona que o estado dele é um dos estados que produz mais têxtil no Brasil, então dá para ver qual é a plataforma que é mais o foco dele. Mas no caso vai afetar todas as plataformas também, né? Esse aqui é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, e ele se mostra contra a tributação e fala que esse jabuti é um nome um tanto leve, que deveria ter outro nome, tipo dinossauro. Então, se mostra contra mesmo. Esse aqui é o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Ele foi a favor dessa tributação, do fim da isenção do imposto de importação, e ele também concorda com vários pontos do senador Jorge Seife, até fazendo um pouco de comédia em relação a eles concordando com esse tema, né? Ele também menciona que deveria ter uma política tarifária aqui baseada em reciprocidade entre as nações, pelo menos é isso que ele fala. Esse aqui é o senador Cleitinho, do Republicano de Minas Gerais. Ele se mostra contra essa tributação. Ele também fala que o que poderia ser feito também é uma redução no imposto dos lojistas aqui brasileiros, dos varejistas brasileiros. Esse aqui é o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Ele se mostra a favor da tributação e ele concorda com vários pontos também do senador lá, o Jorge Seife. E ele mencionou que os produtos internacionais, muitos deles não têm um certo controle como tem no Brasil. E ele também menciona certos países, né? Basicamente sem querer citar o nome da China. Então já dá para ver o nível do cara aí, né? Acho que 90% das coisas que a gente tem atualmente vem de alguma forma da China, mas ele nem quer pronunciar o nome do certo país. Senador Eduardo Braga, MDB, Amazonas, ele disse que gostou de toda essa discussão que o relator trouxe junto a isso. Ele falou também sobre política de geração de empregos no Brasil, não deixou muito seu ponto de vista concreto ali, se ele é contra ou a favor. Tá, mas amanhã a gente vai saber. Senador Rodrigo Pacheco depois pega o microfone e informa então que os líderes de partido iriam se reunir com o relator 30 minutos após esse vídeo aí, e o projeto de lei será apreciado como o primeiro item da pauta. E depois volta o relator do projeto, senador Rodrigo Cunha, falando sobre a posição final dele no dia, e ele mostra-se novamente contra essa parte da tributação, não contra o projeto Mover. Ele se mostra a favor do projeto Mover, mas contra essa parte da tributação para que ela se trate de uma forma individualizada. Ele reitera, né, que ele removeu esse item
do projeto de lei. Tenta deixar dessa forma para o pessoal entender que ele removeu. Ele também faz menção ao programa Remessa Conforme, ele foi um dos únicos, na verdade, que falou sobre isso, os outros aparentemente mostraram até desconhecimento ou algo parecido, e ele também fala que começou há apenas 9 meses. Ele também mostra que houve um aumento na transparência, que agora temos critérios mais rígidos na importação e que não seria interessante alteração nesse Remessa Conforme depois de apenas 9 meses. Ele fala que esse assunto deveria ser discutido em outro momento e também ele fala uma coisa muito específica aqui, que é bom que vocês também fiquem ligados. Poderiam procurar certos itens, eu digo aqui, problemáticos para tributar de uma forma diferenciada de outros itens, né? Porque, obviamente, muitas pessoas são prejudicadas quando, na verdade, o foco em item A, B ou C. Então, também isso aqui foi uma ideia dele, porque ele andou pesquisando bastante sobre o tema. No final das contas, ele chama o jabuti de uma artimanha legislativa e fala realmente que, na opinião dele, deveria ser tratado de forma individualizada, ou seja, fora desse programa Mover. E para finalizar aqui, eu pego para vocês um discurso que o Rodrigo Pacheco fez antes disso, porque ele pode esclarecer algumas coisas da opinião dele, do que pode acontecer também no futuro, amanhã logo ou em breve. Ele diz que respeita a opinião do relator, mas que também a opinião de todos os senadores deve ser ouvida, porque tem muitos contra, mas também tem muitos a favor. Ele fala sobre equilíbrio de tributos com comerciantes chineses e comerciantes brasileiros. Ele meio que mostra-se favorável também a esse tema da tributação, mas ao mesmo tempo ele falou que ele não tem voto nesse assunto porque ele é o presidente do Senado. Mas também diz que ele não vê, na visão dele, muito problema em tratar os dois temas no mesmo projeto, ou seja, o mobilidade junto com as taxas dos produtos internacionais generalizados. E também no finalzinho ele informa que, como que o relator removeu, caso isso seja mantido, somente caso seja mantido, então esse projeto vai voltar para a Câmara dos Deputados, vai voltar para a casa de origem. Então esse aqui é o resumo de todo o caso. Eu tentei colocar poucas opiniões minhas, mas também não tem jeito, às vezes eu coloquei um pontinho ali ou outro e vamos esperar até amanhã. Foi um dia um tanto incomum, até por isso estou fazendo um vídeo incomum também. Nós temos um plot twist na história, mas também não dá para comemorar, porque amanhã tudo pode mudar também. Eles podem depois convencer o senador de inserir esse jabuti, essa artimanha de volta, ou esse dinossauro de volta, e votar, então fica de olho também nas votações. Por falar nisso, tem uma consulta pública do projeto de lei 914/2024, no momento está com muitos votos negativos, mas se você quiser votar lá, também deixa aqui na descrição. Inclusive, o Rodrigo Cunha, que é o relator, ele fez um vídeo lá no Instagram, parece que é a rede que ele é mais ativo, e ele pergunta a opinião das pessoas sobre esse tema, faz uma votação também, funciona melhor pelo aplicativo, então também votem lá e deem sua opinião para ele, talvez ele leve essa opinião adiante. Tente também colocar um histórico, às vezes algo que está passando despercebido. Caso você queira, é claro, deixe os links aqui na descrição. O que eu poderia falar sobre o tema hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. E caso não conheça, meu canal trata muito sobre hardware e importação também. Eu falo muito sobre PC Gamer, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.